Mais um? Colossenses 2, 9 e 10. Colossenses 2, 9 e 10. Também nele estais aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. A minha versão vai dizer assim: nele habitava corporalmente toda a plenitude de Deus. E se você está em Jesus Cristo, a plenitude de Deus está também em você. Porque se você entregou a vida a Jesus, a vida dele está habitando em você, correto? Correto? Amém? Então, se Deus está habitando em Jesus Cristo, a plenitude de Deus habita em você. E isso é uma das orações que Jesus fez em João 17. João 17. Boa. João 17, 21. Olha que tremendo. Só tira um pouco do agudo, ou do médio, que está reverberizando. Do médio, ou o agudo também. Está explodindo a caixa aqui. Ei, boa. João 17, 21. Jesus, antes de ir para a cruz do Calvário, ele fez uma oração ao Senhor pedindo: Senhor, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Antes de Jesus morrer, tá explodindo aqui. Pode diminuir bastante. Oi. Então, Jesus, antes de ir à cruz do Calvário, ele orou ao Pai dizendo assim: Senhor, faz com que essas pessoas que vieram a acreditar em mim habite comigo, assim como eu estou habitando contigo. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim esteja Ele em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Eu dei a Ele a glória que o Senhor me deu, para serem um como nós somos um. E neles, eu neles e o Senhor em mim. Isso era antes de Jesus morrer. E agora, em Colossenses 2,9, ele vai dizer que em Deus habitava corporalmente toda a plenitude de Deus. E se você está em Cristo, a plenitude de Deus habita em você. Amém? E o título da minha oração é Andando como meros homens. Andando como meros homens porque nós temos a presença de Deus no Senhor, Jesus está em nós e a presença da natureza divina está habitando conosco através do meu espírito e nós muitas vezes andamos como meras pessoas. 1 Coríntios 3, 1, 4. Paulo escreveu a carta para os Coríntios trazendo uma explanação muito clara a respeito disso. Está dando um microfone aqui. Pode baixar um pouco mais. 1 Coríntios 3, 1, 4. Queridos irmãos, estou lhe falando como se vocês ainda fossem apenas uma criancinha, seguindo o Senhor como deveria, mas os seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como faria como homens fortes, cheios do Espírito, ou seja, fluindo a presença de Deus através do Espírito em mim. Mais um. Eu os tenho nutrido com leite e não com alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados como leite. Mais um. Vocês ainda são homens de primeira infância, ou seja, como crianças, controlados pelos seus próprios desejos e não pelo de Deus. Quando vocês sentem inveja um dos outros
e se dividem em grupo, guerreiam entre si. Isso não é uma prova de que você ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade? Verdade? No nosso meio, por mais que a gente não queira falar sobre isso, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está bem dificultosa nos últimos anos. Divisão para lá e para cá, intrigas e confusão. E vocês podem, não sei se vocês acompanham as redes, mas vocês podem ver várias igrejas se repartindo, inclusive vários irmãos, como é o do diante do trono, dentro de uma própria igreja, dentro de uma própria família. E nós olhávamos essas pessoas antigamente como pessoas que tinham, nossa, como eles eram espirituais e não estou aqui para poder julgar, mas a gente tinha isso como referência, correto? Eu andei um tempo, conhecia de perto o pessoal, e eu vi o quantos eles eram, mas parece que a cada momento, em vez de se encher mais do Espírito, encher mais da presença do Senhor e viver como homens maduros, deixaram-se confundir como se fossem crianças. Ah, esse é meu, esse daqui, isso daqui eu não quero, isso daqui, ou seja, voltando aos seus próprios sentimentos, em vez de deixá-los ou perder. A gente cantou uma música aqui da Heloísa Rosa, que é quando se perde, se ganha. Quantos já tiveram essa experiência de perder uma amizade e nós ganhamos mais a presença de Deus, voltamos a consciência de quem nós somos, de que nós não precisamos correr atrás de ninguém. Também percebemos que muitas vezes a gente está segurando coisas ao nosso redor que não deveríamos estar mais ali vivendo com elas. Poderíamos estar saindo daquele relacionamento, poderíamos estar saindo daquele emprego, poderíamos estar saindo daquele círculo de amizade, que já não é mais interessante para a gente, que gera confusão, ciúme. Às vezes, andando só, entre aspas, com o Senhor, você ganha muito mais, você amadurece muito mais. Imagine Moisés, em vez de sair com o povo do Egito, ele foi primeiro ao Egito. E lá o Senhor cuidou, tratou, trouxe caráter transformado. Imagine José dentro da sua família, gerando ciúme, crise, porque Deus tinha revelado para ele que os 11 feixes se dobrariam diante dele e que a mãe também se dobraria, o pai, e aí gera aquela confusão porque o Senhor o escolheu, e aí confusão, venderam o irmão dentro da própria família. E aí a gente precisa entender que nós estamos andando, quando as coisas acontecem, precisamos olhar para dentro de nós, para ver aquilo que está dificultando o relacionamento com o Senhor e com o próximo. Porque precisamos ser homens e mulheres maduros no Senhor. O que é ser maduro? E como nós resolvemos as nossas dificuldades emocionais? Primeiro entendemos que nós somos seres únicos, ninguém é igual a você. Ninguém é igual a você. A ciência vai provar através da íris que você não tem uma íris igual a ninguém. O teu polegar, é por isso que o papiloscopista retira na Polícia Federal, na Polícia Civil, seus digitais, porque a sua digital não é igual a ninguém. Por si só, você já é uma pessoa especial. Não existe ninguém parecido com você. Depois, quando Deus chama você, Ele te chama com um chamado e talentos e dons específicos. Eu posso tocar bateria, posso tocar uma guitarra, mas a minha primeira formação não tem nada a ver com o que eu toco. Eu fiz formação em saxofone e eu não toco saxofone hoje. Verdade? Só ele que viu tocando saxofone quando eu fui encontrar com ele no campo missionário em Belém.
fui gravar um CD na igreja dele e hoje eu não toco saxofone. Depois eu aprendi Libras, eu sou intérprete de Libras há muitos anos. Há muitos anos. O último show do Lázaro, o irmão Lázaro que faleceu, o último show dele foi eu que fiz, na Bahia, interpretando ele numa cidade chamada Ilhéus. Depois disso veio o Covid, ele entrou na UTI e faleceu. Eu não interpreto culto para surdos aqui e nem faço tradução simultânea para o Giovanni. Mas eu sofri demais por causa disso. Eu sempre fui missionário e chegava. E por que eu entendia que Deus capacitava, me dava essas capacidades? Porque eu estava sempre no campo missionário. Assim como Paulo, ele tinha vários dons e ele podia atuar em vários lugares. Assim também eles capacita as pessoas, porque muitas vezes precisam andar sozinhos. E para que eu teria ciúme de alguém ou teria dificuldade? Mas já tive? Já, muitos. Tive que olhar para dentro de mim e entender que eu não tinha nada a ver com o outro, que Deus está dando microfonia, Gil. Tá ouvindo? Tá. Sim. Como que eu minha situação dentro de mim? Porque nós habitamos nessa carne e temos dificuldade em lidar com o que achamos muitas vezes que é melhor. E a situação diminui o médio. Às vezes existe uma grande dificuldade em vocês fazerem comparação um com o outro, se comparar com a mulher, se compara, nossa, que mulher bonita, que isso, que aquilo, não sei o que, nossa, aí se sente inferiorizada. Você não precisa se sentir inferiorizada, você é aquilo que Deus fez em você e a beleza da santidade de Deus vem fluir no seu coração através do teu espírito. Você não precisa se comparar, nem homens também. Ninguém precisa se comparar. Precisamos resolver aquilo que está dentro. E a única forma de resolver isso foi através da justiça de Deus. Jesus era perfeito. Através disso ele derrama em nós essa perfeição, essa presença da glória. Jesus falou assim, eu mostrei a sua glória ao Pai. Que glória é essa? De conhecer a Deus como Jesus conhecia. A glória do Filho é mostrar quem é o Pai. E a nossa glória é conhecer Jesus como Pai. E como Pai, nós precisamos entender que somos gerados em Deus, porque quem está em Cristo é nova criatura e todas as coisas procedem dele. Então, as nossas imperfeições, elas são trazidas ao nosso espírito, levadas para a nossa alma e saídas do nosso corpo. E é importante vocês perceberem isso, porque eu posso trabalhar o meu corpo fazendo musculação, fazendo academia, fazendo isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Ou está um pouco acima do peso, diminuir e ter um corpo que podemos fazer isso. Também podemos ter uma alma equilibrada através de uma psicóloga que nos ensina a respeito de determinadas coisas, como resolver, através de coaches. É bem comum hoje em dia, isso no meio até evangélico. Então, de ter uma mente forte. Tem muitos livros que falam sobre inteligência emocional. Por que essas coisas existem? Porque eles querem tornar a sua alma, que é as suas emoções, forte. Deus, ele chama você primeiro para ser forte no Espírito. Quando você é forte no Espírito, significa que você é maduro em todas as situações. Imagine aquela mulher
que não poderia ter filho, e o profeta Elias esteve lá, olha, daqui a algum tempo eu voltarei e você terá filho. Depois que ela teve filho, o filho teve uma dor de cabeça, faleceu, e ela mandou chamar o profeta, e o profeta disse que não poderia estar naquele lugar. Ela pegou o cavalo dela, ou a mula, e saiu de encontro. O marido a viu e falou assim, vai tudo bem? Ela falou, vai tudo bem. Mas o filho estava morto. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Imagine Jesus daqueles sendo interrogado pelos sacerdotes, e um dos soldados percebe que ele falou de maneira não adequada com o sacerdote, segundo ele, e esbofeteia a cara de Jesus. Já levaram um tapa? Qual é a nossa reação quando nós recebemos um tapa, um empurrão, um soco, seja lá o que for que nos perturba? Qual é a nossa reação? De revidar, correto? Ou de falar alto, ou de praguejar, ou de reclamar com aquela pessoa. O que é que Jesus fez? Amigo, por qual das coisas boas que eu fiz enquanto eu estava nas praças, me agride, tu me esbofeteou? Uns 2 semanas atrás eu vi um vídeo de um senhor mesmo, pregando o evangelho. Eu não sei se era nos Estados Unidos, porque ele falava inglês, não sei onde ele estava, mas ele estava dentro do metrô, e um rapaz muito jovem foi e mandou ele calar a boca, e ele continuou pregando, pedindo para ele calar a boca. Ele pregando o evangelho, ele deu um tapa na cara do Senhor. Você viu? E o Senhor falou bem assim, precisa dar um tapa nessa cara também. E não sei o que, ele falou assim, venha por favor, se você deu essa tapa no meu rosto, eu preciso virar para você dar um tapa no meu rosto do lado. E ele parado, todo mundo levantou e tentou ali dar um para, e ele insistindo com o cara, e o cara sentou, entendeu que tinha feito a coisa mal, de boné ele abaixou, ficou triste, contristado, e eu acho que ele recebeu a Jesus, não fez? O cara pregou para ele dizendo que o Senhor amava ele. Isso é uma pessoa madura, porque ele não reage, ele bloqueia a reação. O Giovanni, quando andava numa outra igreja, ele sempre falava assim, quando as pessoas forem imaturas com você, você precisa ser maduro. E como que nós conseguimos ser maduros? Através da pessoa de Jesus Cristo habitando em nós, ou através do Espírito Santo. Paulo estava dizendo assim, eu estou alimentando você com leite, eu gostaria de alimentar com alimentos sólidos, mas você não consegue perceber. A mente estava presa às situações das emoções. Eu sinto que isso é agora, eu sinto que eu devo fazer isso, eu sinto que agora eu faço isso, eu sinto. Tem vários momentos da vida da gente que a gente não precisa sentir, a gente precisa crer, que a gente precisa obedecer. Imagine Jesus na cruz do Calvário, o sangue derramando no corpo dele, e ele sentindo uma dor terrível ao ponto de querer morrer, e ele entende que o pai estava querendo levar ele para a cruz do Calvário. O que é que ele poderia falar? Eu sinto a morte, é melhor eu fugir dela. E aí Deus falou bem assim, não, é a cruz do Calvário que você tem que ir. Os sentimentos, eles não têm para onde ir. Você precisa neutralizar os sentimentos através da obediência em Cristo Jesus. Estão entendendo isso? Às vezes nós precisamos tomar decisões que não é nos nossos sentimentos. Eu gostaria de isso, eu gostaria de tomar essa decisão, mas não é essa decisão que eu entendo que é Deus na minha vida. Quantas vezes eu tive que passar por isso? E eu acredito que você também passa por isso. E o mais importante é que os sentimentos, eles vêm e vão. Os sentimentos, eles vêm e passam. O desejo, ele vem e passa. Mas a palavra de Deus, ela permanece firme. A vontade de Deus, ela permanece firme. Ela não muda. Porque ele não é filho do homem, né? Para que minta ou para que mude as situações. Se Deus prometeu alguma coisa para você, não importa quanto tempo dure, Ele vai cumprir. Ele não vai mudar porque, hoje eu acordei e eu vejo que você errou, Marcelo. Não vou fazer mais a minha vontade.
Não, ele não faz isso. Quando o povo de Israel ele esperava o Messias, um príncipe, um rei que viesse tirar do domínio de Roma, Jesus enviou um filho de um carpinteiro, nascido na manjedoura. Não tinha expressão de nada. A Bíblia vai falar que não havia beleza alguma ou formosura para quem pudesse se alegrar. Ele era humano, tão simples como eu e você. Mas o que ele queria era reinar no coração, não destruir um reino. Até porque Roma e Itália existem como nação até hoje. O que ele queria destruir? Era a secularização e o pecado e essas emoções que nos deixam se levados para qualquer lugar. Era isso que ele queria destruir. Ou seja, vir habitar no nosso coração. Habitando no nosso coração, ele traria o caráter dele. Ele trazia a presença dele. Ele traria a natureza de Deus, que é imutável e que é santa, e concorda com as coisas de Deus. Paulo achou impossível escrever com profundidade aos Coríntios, e era a igreja que tinha mais dom do que qualquer outra igreja, correto? É isso, Giovanni? A igreja de Corinto tinha os 9 dons para ajudar as pessoas a crer. E elas eram a igreja mais carnal que existia naquele momento. Colossenses, Efésios, a igreja de Timóteo, eram as igrejas fortes. E o Paulo escrevia: me alegro por causa que vocês amam o Senhor no Espírito. Já para Coríntios, estava sempre reclamando que eles se prostituíam, que eles eram prostitutos culturais, que apesar de todas as coisas que estavam acontecendo ali, eles estavam sempre fazendo obras da carne. E aí Paulo falou assim: como que eu vou escrever a profundidade se vocês não têm capacidade disso? Preciso de alimento, aquele alimento fundamental, aquele basiquinho, porque eu não consigo me aprofundar. O que acontecia? Eles não desenvolviam o espírito dele recriado em cada pessoa. Eles não eram fortes no espírito, eles eram fortes na carne, cheios de emoções, de querer fazer. E como nós também podemos adquirir isso? A Escritura vai dizer que Paulo orava para que eles pudessem ter espírito de revelação e conhecimento de Deus. O texto de Colossenses ele vai dizer: oro para que você tenha uma experiência real com Jesus Cristo e a pessoa de Deus, e que vocês saibam, para que vocês possam conhecer quem é Deus e o que Ele fez por você. Olha que tremendo! E era Paulo que estava orando por essa igreja, pedindo a Deus que desse espírito de sabedoria e de revelação. Essa revelação de conhecimento no espírito, conhecimento do próprio Deus, e a sabedoria para tomar as decisões em Deus, porque não adianta você só ter conhecimento se você não usa ele de forma adequada. Você precisa ter conhecimento. Sabedoria é a aplicação dele. Eu conheço isso e isso, e você nunca anda nessa sabedoria, está fazendo coisa errada de qualquer jeito. É uma balança. Você tem aquilo. Você pode desenvolver seu espírito assim como você pode desenvolver sua mente e seu corpo. Você pode. Porque o Senhor te capacita, é a graça. É a graça que capacita. Até porque a fé e o amor, você não pode produzi-lo. Isso é uma... Fé e amor é um dom. Isso vem do Espírito Santo habitar em você. Por isso que você crê naquilo que Deus é. Por isso que pela fé nós cremos que o mundo foi formado pela palavra do Senhor. É pela fé que você acredita nisso. E o amor? O amor não vem de nós. O fundamento do caráter de Deus é o amor. É através dele que nós buscamos e recebemos isso e amamos o nosso próximo. Uma coisa que
é muito fundamental na vida do cristão é o amor, porque faz conexão direta com o Pai, faz conexão direta com Deus. Se você não ama o teu próximo, se você não ama a quem está próximo, como você pode dizer que ama o Senhor? Mas assim, amar não é um sentimento. Amar é uma decisão tentando fazer da melhor forma daquilo que Deus disse que nós deveríamos fazer. Exemplo, vou pegar o exemplo de Jesus. Se Jesus tivesse um sentimento ali na hora da cruz, o que é que ele faria? Ele ia embora. Mas como Deus amava a mim de tal maneira que enviou o teu filho, ele falou assim, bom, o único jeito que eu tenho de dizer que eu obedeço ao Senhor e ao Pai é amando, porque amor é igual a obediência. Se me amardes verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos, a Bíblia vai falar. Como que eu posso dizer que eu amo o Senhor? Obedecendo a Ele, não existe outra forma. Não existe outra forma de eu chegar no culto aqui, Pai, eu te amo, te louvo por tudo isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Chego lá fora, na primeira momento eu desobedeço a sua vontade. Amei ao Senhor? Não. E é muito doloroso aprender a caminhar dessa maneira. E eu sei disso por experiência própria, não estou me incluindo. Porque muitas vezes eu falava assim, ô Senhor, eu sei que você vai me perdoar, você é misericordioso. Ia lá e fazia, depois, ai caramba, e agora? Volta lá e pede perdão. Um tempo eu comecei a fazer isso e depois eu percebi que o Senhor olhava para mim e falava assim, você sabe o que é vítima? Vitimização? E eu fui procurar entender um pouco, tipo assim, Senhor, foi por causa disso que aconteceu, foi por causa daquilo, foi por causa daquilo outro, mas isso daqui não tinha que vir, então se veio, então eu peguei. Falou, não, você não precisava pegar, você já foi livre, você não precisa fazer, já foi livre. E eu me vitimava, e o Senhor falou, não, não se coloque como vítima. Se coloca como o autor desse pecado. Se coloca como autor. Foi você que errou. Foi você que precisa corrigir. Foi você que precisa pedir perdão. E a justiça de Deus é tão incrível que quando nós deixamos ela e cometemos ato de injustiça, o Espírito Santo nos chama e fala, e nos colocar de novo, confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Ele não fica jogando na cara. Ele não vai ficar jogando na cara. Até porque quando você confessa o pecado, a palavra diz que o Senhor colocou no mar do esquecimento. Ele nunca mais lembra disso. Vivi muito tempo da minha vida assim, Senhor, mas isso daqui, o outro, isso daqui. E ainda que não cometia, mas eu tinha uma consciência do pecado. Até descobri um dia em Hebreus 9 que o Senhor, através do seu sangue, removeu a nossa consciência do pecado, ou a nossa consciência que nos levava a atos da morte. E eu fui trabalhando isso dentro de mim. Todas as vezes que o pecado batia na porta, eu falava assim, não pode, porque o Senhor levou isso de mim. Se levou, Ele não mais me pertence. Foi aí que eu fui descobrindo a justiça, foi aí que eu fui descobrindo a redenção, foi aí que eu aprendi a confessar, não o pecado, mas confessar a justiça de Deus. Ter uma confissão positiva a respeito daquilo que Deus diz que eu sou. O crente tem possibilidades ilimitadas nessa vida, por causa da vida divina. Você pode todas as coisas se você crer. O que acontece é que às vezes a sua razão bloqueia, mas a gente pode trazer a legalidade, trazendo a razão na legalidade. Eu posso porque o Senhor morreu, eu posso porque Ele perdoou, eu posso porque Ele vive em mim, eu posso e eu posso todas as coisas. E o Senhor nunca vai pedir alguma coisa para você fazer sem que você não seja capaz.
Nunca. Se o Senhor mandou fazer isso, vai e faça. Imagine, lembra de Josué? 12 espias foram visitar a terra. 10 espias voltaram e disseram: não, é impossível entrar naquele lugar. Por quê? Porque é cheio dos amorreus, cheio dos jebuseus, há gigantes naquela terra, o povo é muito forte. Contou um monte de coisas negativas. Josué falou bem assim: eia, se o Senhor nos disse que ia dar, então Ele vai dar essa terra como pão para mastigar. Qual era a força de Josué? Nenhuma. Ele apenas estava crendo naquilo que Deus disse que ele ia. Vou te dar terra, aquela terra que mana leite e mel. Ele não tinha nada que o capacitasse a não ser Deus e uma palavra que ele ouviu de Moisés. Vou tirar do Egito e vou colocá-lo numa terra que mana leite e mel. E ele creu piamente nisso. Quando ele creu, ele entrou na terra e conquistou. Mas ele teve que lutar. Ele teve que ir lá. Só que o Deus ia dando vitória a ele. Efésios 1:3 dá uma figura do espírito humano recriado. Quando ele diz assim, Efésios 1:3: como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu por pertencermos a Cristo. Todas as bênçãos celestiais ou dos céus. Que bênçãos são essas? A vida plena em Deus nós temos. Podemos fazer todas as coisas. Podemos. Creia nisso. Confesse isso. Podemos fazer todas as coisas em Cristo Jesus. Nós podemos. Talvez seja difícil, mas quando você toma um passo de fé, todas as coisas elas fogem de você. Porque a palavra é uma espada. A Bíblia vai dizer que é uma espada do Espírito. Quando você levanta ela, quando você confessa ela, você começa a expulsar os seus inimigos daquela área em que você tinha dificuldade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo poderá dizer: o Senhor era a minha força. A ideia que o salmista está dizendo é que eu estava aqui e aqui está o Senhor. Então, quando eu habito no esconderijo do Altíssimo, com Ele eu posso fazer todas as coisas. O inimigo não, vem para cá, faz isso. Não, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Se nós temos essas bênçãos, então as insondáveis riquezas de Cristo pertencem a nós. Efésios 3:8. Paulo disse que pregou aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Que insondáveis riqueza é essa? Primeiro, de ser participante e co-herdeiro de Cristo, da vida que vai haver depois daqui. Antes nós não tínhamos isso. Perceberam que você não tinha essa vida? Quando alguém falava assim, o que é que acontece depois da morte? Muitas pessoas têm dúvida. Nós não. Nós não. Sabemos que esse corpo vai ser desfeito, vamos receber um novo, como Jesus recebeu, porque Ele é a primícia, e logo depois vamos conquistando. Poderemos beber da fonte da vida, das fontes das águas vivas, poderemos comer da árvore do fruto da vida, receberemos pedras com nome diferente, muitos galardões para receber. Mas você precisa deixar o Espírito moldar o caráter de Cristo em você. Efésios 3:12, ele diz: pelo qual temos ousadia, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Isso não é um produto que você tem por si só. Deus deu uma medida de fé a cada pessoa. Deus deu uma medida de fé. Você tem uma medida de fé, use-a. E a única forma de você poder usar é colocando sua fé
crendo na palavra. Quando as pessoas que não são crentes verdadeiros pegam a fé e usam numa religião, está pondo a medida de fé para crer em algum não é Deus. O próprio Deus do Testamento. Vocês que derrubam a árvore, fazem esculturas de animais, de homens, diz assim, tu és o meu Deus. Jeremias vai falar isso, Ezequiel vai falar isso. Ou seja, ele pegou a fé e colocou aquela madeira não fala, não ouve. O próprio Deus reclama disso. Falou assim, para de fazer isso. Coloque a fé em mim. Se você crê, e crê no teu coração, você recebe. Correto? Não há limite para a nossa vida, para a nossa vida. Ele diz em Efésios 4:7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo o propósito, a proporção do dom de Cristo. E a graça, temos muitas definições, nós aprendemos que a graça é uma imerecida graça, mas a graça aqui, esse texto está dizendo, o poder de Deus para fazer aquilo que você deve fazer. Vou repetir, a graça é um poder ou uma capacitação de Deus para fazer aquilo que você deve fazer nele. Às vezes você fala assim, espontaneamente, oh Deus, dá-me graça para poder fazer isso, correto? Por quê? Você entendeu no teu espírito que você precisa dela, porque sem ela você não consegue fazer. Amém? Deus não quer que nós sejamos mais como meninos, levados e arrastados por todo o vento de doutrina. Ele quer que nós cresçamos na estatura plena da vida de Jesus, ou na estatura do Filho. E isso pertence a nós. Você pode entender que você se tornou um participante da natureza do Pai, e tudo que Jesus comprou para você em sua obra redentora está disponível. Basta você procurar. Você crê. Se procura, a porta abre. A Bíblia vai falar sobre isso. Correto? Se procuras, acha, bate, vai abrir. Pedir, vos dar-se-vos-á. Uma boa medida, recalcada, transbordante. Amém? Não há razão para um homem ou mulher ser fraco. Não há razão. Em Cristo, não. Em Cristo você é um homem e uma mulher forte no Senhor, porque Ele é a tua fortaleza, Ele é a tua força. A Bíblia está cheia disso. Há 365 vezes que a Bíblia fala, não temas, um para cada dia. Você pode dizer hoje, não temas, Marcelo, porque o Senhor é contigo. Não temas, Giovanni, porque o Senhor é contigo. Não tema, Beth, porque o Senhor é contigo. Não temas. Você pode fazer todas as coisas. Então nós estamos ligados ao amor de Deus, e o amor de Deus ele suporta todas as coisas. Com o amor de Deus, a Bíblia vai falar em Romanos 5, a partir do 3. Vou finalizar já agora com esse. Ele vai contar uma projeção, ele vai te dar degraus nesse texto. Ele fala assim, vou começar do 2, 5:2, Romanos 5:2. Ele vai dizer a razão e o fundamento disso, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Mais um vai passando. E não somente isso, mas também nos gloriamos das tribulações ou dificuldades. Sabemos que essas coisas ela produz paciência. Ou seja, quando vem a dificuldade, os problemas da nossa vida, o que é que nós vamos fazer? Ficar desesperado? Não. Mediante
Espírito, isso vai produzir paciência. Ninguém é paciente. Se você é calmo, não tem nada a ver com paciente. Paciência é um fruto do Espírito e é gerado na medida em que as dificuldades se lançam sobre a tua vida. Ninguém pode dizer assim, nossa, tal pessoa é tão paciente, né? Não, isso não é paciente, ele é calmo, ele é silencioso, ele não aprendeu a reagir. Paciência é outra coisa e é gerada mediante ao Espírito. Isso é fruto do Espírito. Então e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quantos têm aprendido a se gloriar quando acontece esse problema? Aconteceu um problema, em vez de você ficar praguejando, reclamando, não sei o quê. Glória a Deus por isso, Senhor. Me ajuda nesse momento a caminhar e ter paciência para resolver todos eles. Mais um versículo. E a paciência, depois que você tem a tribulação e os problemas, vai gerar paciência. A paciência vai gerar uma experiência. Quando nós cantamos, tive uma experiência com Deus para fazer isso, para fazer aquilo, para dizer dessa forma, para fazer daquela outra. É através das tribulações e dificuldades que geram as tribulações vai gerar perdi aqui, rapidinho. Volta no 3. A tribulação vai gerar paciência, mais um. A paciência vai gerar experiência, mais um. E a esperança vai gerar a paciência e a outra vai gerar a esperança. E ela não vai trazer confusão, porque o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado a você. Então é um degrau. A tribulação vai gerar a paciência vai desenvolver em nós a força do caráter vai gerar a esperança, e a esperança não é uma esperança, eu espero que isso aconteça, não. A experiência é esperar com confiança, é diferente. E a esperança, ela não nos decepciona, ou seja, ela não vai nos frustrar. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado no nosso espírito através do Espírito Santo. Amém? Que você se torne maduros e experientes e forte no Senhor para caminhar a partir de hoje. Quando as tribulações vierem, ela vai produzir uma paciência na tua vida. A paciência vai gerar uma experiência. A experiência vai gerar um caráter de Deus. O caráter de Deus vai ser derramado, por causa disso o amor de Deus vai ser derramado nos nossos corações. Vamos ficar de pé. Se você tem alguma dificuldade, coloca diante do Senhor agora, para que o Senhor possa, para ser confessado diante dele, e peça ajuda a ele. Seja lá o que você precisa nessa noite, diga ao Senhor nessa hora. Feche os seus olhos, entregue ao Senhor enquanto nós vamos ministrar um louvor. Amém?